E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso de SQL hoje, tá? A gente vai falar sobre uma função muito importante aqui dentro do SQL, que é a função where. Basicamente, o where você vai utilizar o where aqui praticamente em 80 a 85% das suas consultas, tá? Eu estou chutando um número aqui, mas é só para dizer que você vai utilizar isso muito, tá? Para que significa o where? O where, você utiliza o where para você filtrar os dados, tá? Então, acho que se eu mostrar aqui vai ser mais fácil, tá? Hoje eu vou mudar aqui a base de dados que a gente está utilizando das outras aulas. A gente vai utilizar essa base de dados Loan, tá? Eu dei o use aqui só para a gente selecionar ela. E a gente vai, como a gente já viu na aula de select, tá? A gente está selecionando aqui todos os dados da tabela dados, tá? Ela está dentro dessa base de dados Loan. Vou selecionar aqui, a gente consegue ver todos os dados que a gente tem dentro dessa tabela, tá? Aqui a gente tem LoanD, Gander, Merit, a gente tem alguns dados aqui do cliente. E aqui acredito que seja se o empréstimo ele foi negado ou se ele foi aceito, tá? Aqui o Y como aceito e o N como negado. Eu acredito que seja isso, tá? Bom, então a gente tem aqui essa base de dados, tá? Vamos supor que aqui a gente pegou todos os dados da base de dados. Lembrando que a gente pode selecionar só algumas colunas. Mas vamos supor que a gente queria pegar só os dados que tiveram o pedido de empréstimo aceito. Como que a gente faria isso? É nesses casos que a gente utiliza o where, tá? Então a gente vai dizer aqui para o SQL que a gente quer selecionar apenas os dados que tem aqui os dados que tem o pedido de empréstimo aceito, tá? Então como que a gente faz isso? A gente vai selecionar aqui o select, a gente vai utilizar o select, aqui a gente está pegando todos os dados da tabela dados. E como que a gente faz para selecionar? A gente sabe que a coluna que a gente quer é essa loan underline status com valor y. Então sempre a gente vai colocar aqui depois do from, a gente tem aqui from dados da tabela, a gente vai selecionar, colocar aqui where, a gente vê que ele já fica em azul, tá? Where, a gente vai colocar o nome da tabela, loan underline status é igual a y. Vamos colocar aqui dois pontos e vírgula e é isso, tá? Se eu executar aqui, a gente vai ver que ele vai trazer para a gente todos os dados que só tem o loan underline status como y. Ele retira os que tem como n, tá? Se você ver, quando a gente executou aqui todos os dados, ele retornou 674 linhas e agora só utilizando o where, ele retornou o y, tá? 467, com só valores y. Então aqui a gente utilizou o select, todos os dados, from dados, where loan underline status é igual a y. Aqui a gente poderia utilizar aquilo não de pegar todos os dados, mas pegar só algumas colunas, por exemplo, como gender, marriage e low end status, tá? Quando a gente executar aqui ele traz, então é a mesma coisa, tá? Então, sempre que você quiser filtrar aqui, a gente utiliza o where. Vamos dar mais um exemplo aqui, deixa eu ver todos os dados que a gente tem aqui dentro dessa tabela. Vamos pegar aqui só pessoas que são graduadas, tá? Então a gente vai chegar aqui, select todos os dados, from dados, where, sempre depois do from, coluna education é igual a graduate. Vamos executar aqui e ele vai trazer pra gente aqui todos os dados, tá? O que aconteceria se eu colocasse aqui graduate? Ele não vai retornar nada porque esse valor não existe, tá? Então você precisa colocar o dado certinho. Então aqui colocando o graduate, ele retorna pra gente. Não precisa ser maiúsculo e minúsculo, que ele retorna do mesmo jeito, tá? Mas você precisa escrever direitinho como que está escrito aqui dentro. Então a gente viu que a gente consegue pegar aqui só aqueles dados, tá? Caso fosse um valor numérico, vamos utilizar aqui, ó, select from dados where dependents é igual a 2. Executando aqui, ele traz para a gente só os dependentes aqui, quando os clientes que tem 2 dependentes, tá? Então ele consegue trazer isso para a gente normal, do mesmo jeito. Aqui a gente também consegue utilizar aqui não vai fazer muito sentido a gente utilizar o order by, mas a gente consegue aplicar, tá? O order by, a gente consegue, todas as funções que a gente já aprendeu aqui, a gente consegue aplicar juntos. Mas a gente vai utilizar o where basicamente para isso, para a gente filtrar aqui nos nossos dados, tá? Alguma visualização específica que a gente quer ver. Nas próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo aqui dentro do where para ver como que a gente pode aplicar outras coisas dentro do where, caso eu queira selecionar mais de um dado, ou 2 dados, ou um ou outro. Mas é bom a gente ter pelo menos aqui a noção do que significa o where. Então a gente utiliza o where aqui no select, que é uma função do select, para que a gente consiga filtrar dados que a gente tem dentro da nossa base de dados. Em vez de a gente pegar todos os dados, a gente consegue colocar filtros aqui para a gente ter uma visualização só do que a gente deseja ver, tá? E acredito que seja isso. Se
inscreve aqui no canal, dê um like. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem no LinkedIn. Meu LinkedIn está aqui na descrição. E eu vou continuar postando mais vídeos aqui sobre SQL até a parte mais avançada, sobre Python também. E é isso. Muito obrigado. Abraço.